Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina. Hoje é sexta-feira, dia em que nós dedicamos uma devoção especial ao Sagrado Coração de Jesus. Portanto, reze comigo. Sagrado Coração de Jesus, que tanto nos amais, fazei que vos amemos cada vez mais. Sagrado Coração de Jesus, tende piedade de nós. Abra agora a sua Bíblia e vamos refletir o Evangelho de hoje, Marcos, capítulo 4, do versículo 26 até o versículo 34. Trecho bem longo do Evangelho. Marcos, capítulo 4, do versículo 26 até o versículo 34, que diz assim: Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando a semente cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, o grande cardeal capuchinho, Frei Raniero Cantalamessa, que foi pregador dos papas João Paulo II, Bento XVI e Francisco. Eu lembro que uma vez ele estava pregando e ele dizia que um dos assuntos preferidos de Jesus era falar do reino, falar do Pai e falar do reino do Pai. E hoje Jesus vai aqui nos falar um pouco do que é esse reino. Jesus diz aqui que o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra e ele espalha a semente na terra, mas ele não sabe exatamente o que é que acontece. Não depende dele o que acontece depois. Porque a semente cai na terra, ela vai ali germinar, ela vai crescer, ela vai dar fruto. E isso tem um tempo para acontecer. Não é que alguém vai plantar e vai ficar, ei, agora você vai crescer, vamos, cresce, cresce. Não, não. A semente tem a sua dinâmica, a terra tem a sua dinâmica, o tempo, né, tem a sua dinâmica. As coisas não acontecem segundo o nosso querer. Existe um processo, existe um tempo para cada coisa. E é assim o reino de Deus na nossa vida. Às vezes a gente quer muito que uma coisa aconteça e aí a gente começa a querer fazer tudo do nosso jeito e acaba que ao invés de um giro a gente faz um giral. A gente quer resolver tudo assim rapidamente, com a gente e com os outros também. Eu me lembro que quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, para tomar conta das comunidades católicas aqui na Bay Area, na região da Califórnia, e eu fui visitar cada uma das comunidades,
conversar com os coordenadores. E eu me lembro muito bem que eles estavam muito felizes, né, como eu também, estavam muito desejosos de que a gente pudesse começar esse trabalho de evangelização, e começou assim a fervilhar muitas ideias e muitas solicitações, né, e cada um querendo colocar as suas necessidades e tal. Eu falei, calma, 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 né? E por que eu falei calma? Porque o reino de Deus, que Jesus fala, a semente do reino de Deus, ela acontece discretamente. Não de uma forma ostensiva, não de uma forma apressada, né? Não, calma. Vamos fazendo o nosso trabalho. Nosso trabalho é jogar a semente. Quem faz crescer é Deus. No nosso tempo, não. No tempo dele, do jeito que ele quer, na hora que ele quer, em quem ele quer. Entende? Pois é, não é segundo a nossa vontade. Porque se for segundo a nossa vontade, não vai dar certo. A gente vai estragar tudo. Porque a gente muitas vezes vai nessa lógica do imediatismo. Apertou um botão e tudo acontece. A comida chega, o produto chega, as coisas acontecem. Na lógica de Deus não é assim, né? E aí Jesus segue também dizendo que o reino dos céus é como um grão de mostarda tão pequenininho, tão pequeno, que a gente, o semeador lança na terra, cresce e de repente se torna algo frondoso, capaz de abrigar até os passarinhos. Gente, sinceramente falando, se eu dou uma olhada para a minha vida, por exemplo, quando eu entrei no convento, há mais de 23 anos atrás, até hoje, o reino de Deus já cresceu muito em mim. O reino de Deus já deu muitos frutos na minha vida. Mas porque seguiu um percurso, uma formação, uma dinâmica. Eu fui aspirante, eu fui postulante, eu fui noviço, eu fui pós-noviço, eu fui diácono, eu me ordenei, já vou fazer 14 anos, né, no próximo mês, aí 14 anos de padre. Então, para que as coisas de Deus aconteçam, tem que ser no tempo de Deus, e não no nosso tempo, né? Calma, calma, né? Calma. Esses dias eu estava ouvindo, estudando um pouco aquela música Let It Be, né, dos Beatles, né? Let It Be, Let It Be. E é bonito, né? Um sonho que ele teve com a mãe dele, e ele estava muito perturbado, ele estava muito aflito com os problemas da vida, e a mãe dele, né, que se chama Mary, né, Maria, ela aparece para ele em sonho e diz, Let it be, deixa acontecer, calma, calma. Eu estudando essa música em inglês, eu fiquei tão tocado, sabe? Nossa Senhora às vezes chega para a gente e diz, olha, calma, 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 deixa a coisa acontecer no tempo que precisa acontecer, e não no nosso tempo. Porque se for no nosso tempo, não vai dar certo. Let it be. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo, Deus os deu céu, paz e bem. Se essa palavra fez sentido para você, curta, comente, compartilhe e faça ela alcançar mais e mais corações. Até amanhã, se Deus quiser.